Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje, em comunhão com toda a Santa Igreja, a liturgia do 26º domingo do tempo comum. 8 dias atrás, nosso Senhor Jesus Cristo contava-nos, na missa dominical, a parábola do administrador desonesto. Quem foi à missa vai se recordar desse ensinamento de Cristo. Um homem muito rico tinha um funcionário, um administrador, que deveria cuidar dos seus bens. Sabendo da administração leviana e desonesta, o patrão manda chamar aquele administrador e pede que ele preste contas do seu serviço. Presta contas da tua administração. Desde muito cedo, a igreja viu nessa parábola do administrador desonesto uma imagem daquilo que nos aguarda na eternidade. Deus, nosso Pai, há de nos chamar para que prestemos contas do bem mais precioso que Ele nos concedeu, a vida que não nos pertence. Pertence a Ele e cabe apenas a cada um de nós administrar, de tal maneira que ao final dela possamos receber uma recompensa. Quando nós temos diante dos nossos olhos a certeza dessa prestação de contas, a vida é vivida de um outro jeito. No dia de hoje, nesse Evangelho, Cristo Jesus vem nos contar, vem nos explicar o porquê que nós devemos administrar tão bem a nossa vida. Porque a nossa vida eterna depende das escolhas feitas no hoje e no agora. Depois da morte não tem mais tempo. Depois da morte não existe mais oportunidade para voltar atrás. Vocês devem conhecer um ditado popular que fala que enquanto há vida, há esperança. E eu acrescento, enquanto há vida, pode haver conversão. Depois da morte, não. E a prova viva disso é esse evangelho de hoje. O evangelho de domingo passado e o de hoje estão intimamente ligados. A administrar bem a vida, por quê? Porque a vida eterna é resultado dessa, aqui e agora. Na hora do nosso juízo, Deus nosso Senhor simplesmente se dignará respeitar as escolhas que nós fizemos. Quem viveu uma vida inteira buscando a face dele, suportará uma eternidade com ele. Agora, se você, meu camarada, viveu a vida inteira sem buscar a face dele, jamais suportará passar toda a eternidade cantando os louvores dele na glória do céu. Nós devemos nos lembrar de uma passagem do Santo Evangelho, vocês vão se recordar, aonde a mãe dos filhos de Zebedeu faz a nosso Senhor Jesus Cristo o pedido mais sem noção da Sagrada Escritura. Mestre, manda que um filho meu se sente à tua direita e outro se sente à tua esquerda, lembram? E o Senhor responde a ela, não cabe a mim dizer quem vai sentar à minha direita ou quem vai sentar à minha esquerda, é para aqueles a quem foi destinado. Quem se senta à direita de Deus? Quem é que escolhe se sentar lá? Nós. Não é Ele que nos coloca ou que nos empurra. Não é Deus quem condena ou quem obriga a ficar no céu. Deus apenas simplesmente respeita a nossa liberdade de escolha nessa vida. A Santa Mãe Igreja ensina, na sua teologia, que na hora da nossa morte, o corpo e a alma se separam. Isso é consequência do pecado. O corpo vai para debaixo da terra aguardar o descanso e a ressurreição dos mortos, enquanto a alma vai imediatamente para a presença de Deus, para aquilo que a igreja chama de juízo particular, que antecede o juízo final. O que acontecerá quando fecharmos os olhos aqui para abrirmos os olhos diante de Cristo? Nós o veremos face a face. Do jeito que você está aí, imagine você face a face com Cristo, do jeito, no seu estilo de vida de hoje e de agora. Se Ele te chamasse hoje, te imagine face a face com Ele. Toda a nossa vida passará diante dos olhos dEle. Ele é o que eu e você deveríamos nos ter tornado. Ele e nós veremos o que Ele é e o que nós fomos. A distância, isso somos nós mesmos que vamos ver. O que o Senhor é, o que eu fui, o que eu me tornei.
Quem viveu essa vida toda buscando a Ele, colocar-se-á ao lado dele. Quem viveu a vida inteira sem Ele, vai para longe dele. É o que nos mostra o Evangelho de hoje. A parábola do rico, que não tem nome, um homem que embrenha a vida inteira no egoísmo e nas riquezas, e a parábola do pobre Lázaro. O nome Lázaro é a abreviação do hebraico Elazarion, que significa Deus é minha força, Deus é quem me sustenta. Enquanto o rico não tem nome, Lázaro só tem Deus por ele, porque aqueles a quem todo mundo se esquece, Deus conhece. Vejam bem, o que acontece com esses dois? Também chega a hora, findada a vida deles, também chega a hora em que ambos precisam prestar contas da sua existência a Deus. O pobre vai para o seio de Abraão e o rico vai para os tormentos eternos. O rico não vai para o inferno porque tinha dinheiro, porque riqueza não é sinônimo de condenação. Como Lázaro não vai para o céu, não é só porque é pobre, porque pobreza não canoniza ninguém. Tem gente que não tem um centavo, mas tem o nariz lá nas alturas, mais arrogante que o capeta. Pobreza não é sinônimo de canonização para ninguém. Lázaro vai para junto de Abraão porque era humilde, e o rico foi para as tormentas eternas do inferno. Por quê? Porque o rico cometeu um pecado que Deus abomina, e é justamente esse pecado que vem ser o nosso sinal de alerta na liturgia da palavra de hoje. O pecado da indiferença e da falta de compaixão para com o próximo. O rico tinha na porta da sua casa, todos os dias, o pobre Lázaro, comendo as migalhas que caíam da mesa, que era o que ele queria, com os cães lambendo as suas feridas, e ao invés de usar da sua riqueza para ajudá-lo e fazer amigos, lembram de semana passada Cristo dizendo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, porque eles te receberão na morada eterna. Ao invés de usar dos seus bens para ajudar a Lázaro e ser salvo na eternidade, ele viveu para si. Viveu totalmente indiferente à dor, ao sofrimento, à provação do outro. Nós vivemos num tempo em que as pessoas gostam muito de confessar os pecados da infância. Pecados já confessados lá atrás, pecados quando tinha 10, 5 anos. É muito bom que a gente confesse isso. É bom que confessemos as nossas distrações na missa, a falta de oração, a falta de vida de intimidade com Deus, mas não são só esses pecados que levam para o inferno. Os pecados contra o próximo também. Então tem que chegar no padre e falar: padre, eu falei mal, eu humilhei, eu julguei, eu não fui capaz de ver a dor do meu irmão. O Evangelho de hoje nos mostra: Deus reprova, Deus abomina quem não é capaz de olhar com misericórdia a dor do outro. Aqueles que não têm compaixão não vão beber da glória de Deus. Não sou eu quem estou falando, é o Evangelho. Além de confessar os pecados contra Deus, nós também temos que examinar a nossa vida com relação aos pecados contra o próximo, porque o amor a Deus, ele é uma via de mão dupla. Assim como amamos ao Senhor, devemos amar o nosso próximo. Porque, como dizia São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, o que mais vai pesar diante de Deus é o quanto nós tivemos capacidade de amar. Hoje, se o Senhor me chamasse e te chamasse, nós teríamos capacidade de apresentar a Ele nomes que nós ajudamos, pessoas por quem nós tivemos compaixão. E vejam, como que na hora do juízo as coisas se invertem. Quem a vida inteira se deu bem, na hora do julgamento, levou a pior. Foi para Pindaíba. Na hora do julgamento foi surpreendido. Enquanto aquele que não tinha nada a vida inteira e tinha apenas Deus por ele, ele foi para o seio de Abraão. Quantas surpresas nós vamos ter? Quantas surpresas nós teremos na hora em que estivermos na glória de Deus? Quantas surpresas certos cristãos, certos católicos, certas patroas, patrões por aí afora vão ter quando verem na glória de Deus os empregados, as pessoas que eles trataram como se fossem infiéis, como se fossem inferiores, como se fossem da ralé. Quantas pessoas vão se surpreender quando verem à direita de Deus quem a vida inteira elas desprezaram. Cuidado para que nós não tenhamos a mesma surpresa do rico. E vejam bem,
Depois que cada um está no seu destino, não há mais como voltar atrás. O Evangelho de hoje nos ensina, se o primeiro ensinamento é ter a certeza de administrarmos bem a nossa vida, de tal maneira que possamos gozar de uma eternidade junto com Cristo, o segundo ensinamento dessa palavra é a de que as nossas sentenças após a morte são eternas. Lázaro está no céu, o rico está no meio dos tormentos, e Abraão fala: quem está aí não pode vir para cá, e quem está aqui também não pode descer. A vida é uma só, vai dizer a carta aos Hebreus, e a morte também. Eu sei que essa homilia está sendo gravada, depois vocês editam, mas o Evangelho de hoje, ele desmantela toda a teologia espírita, desmantela toda a doutrina do Espiritismo. Quem já foi não volta, morto não tem doutrina, não existe reencarnação, não existe outra oportunidade, é uma só, uma só. Nós estamos dentro da novena de Santa Teresinha e ela falava: nós só temos o curto instante da vida para dá-lo ao bom Deus. Se eu quero o céu, eu escolho o céu hoje e agora, eu não tenho outra oportunidade, e é a palavra quem está ensinando. Quem já foi não volta, a vida é uma só e não sou eu que pago os meus erros, Cristo pagou por mim. Olhemos para aquilo que o Senhor quer nos ensinar e alertar. Ao longo de todo esse ano, o Evangelho de São Lucas tem sido muito duro conosco. O Senhor está nos alertando sobre onde nós devemos colocar a nossa esperança. O Senhor nos pede no dia de hoje que nós possamos abrir os olhos, porque Lázaro, minha gente, Lázaro, meus queridos irmãos, ele não está longe. Lázaro está na porta da nossa casa, Lázaro está dentro do nosso lar. Lázaro às vezes vai bater na minha e na tua porta e você vai falar: lá vem gente pedindo ajuda de novo. Por que não vai procurar a casa do vizinho? Pode ser Cristo visitando a tua porta, pode ser o Senhor pedindo ajuda para você. Lázaro muitas vezes está dentro do teu grupo de oração, aquela pessoa que se afastou e está precisando de ajuda, e que é mais fácil muitas vezes juntar meia dúzia de intercessores para julgar os motivos pelo qual ele se afastou, ao invés de ir lá atrás. Pronto, já falei, não era para ter falado, falei. Muitas vezes é mais fácil a gente apontar do que ir atrás. Lázaro está mais perto do que a gente imagine. Que nós possamos ter os olhos abertos para ter compaixão do nosso irmão, ter compaixão das pessoas que precisam que nós abramos o coração, a vida, as mãos. Padre, como é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer para olhar Lázaro à minha volta? Você deve começar, em primeiro lugar, colocando a mão na tua consciência daqui 8 dias. A essa hora, nós já teremos concluído as eleições do Brasil nesse ano de 2022. O teu voto pode contribuir para aumentar o número de Lázaros que só terão Deus por eles. Dependendo de quem você coloca no poder, são mais ricos, que viverão a vida inteira esbanjando-se, como na profecia de Amós, essa primeira leitura. Dependendo de quem você escolher e colocar no poder, essa palavra do Santo Evangelho, ela novamente vai se repetir. Domingo que vem, quando você for subir às urnas, lembre-se disso aqui. O nosso voto pode contribuir para que Lázaro, que passa fome, que sofre de norte a sul do país, possa ter uma nova oportunidade. Não coloquemos no poder só quem pensa em si, só quem pensa no próprio umbigo, só quem pensa nos próprios interesses. Hajamos não apenas nas eleições, mas em toda a nossa vida, pedindo a Cristo que nos dê a graça de enxergá-lo naqueles a quem Ele fizer próximos de nós. Que um dia, quando chegar também a nossa hora, e nós olharmos para Ele face a face, Ele possa dizer a mim e a você: vinde, benditos do meu Pai, para o reino para vós preparado, porque eu estive com fome e me deste de comer, estive com sede e me deste de beber, estive nu e me vestistes, estive preso e fostes me visitar. Se nós só temos o curto instante da vida para dá-lo ao bom Deus, fujamos da indiferença e abramos o nosso coração para o amor e a compaixão. É isso que nos colocará um dia na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.